Nesta manhã, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 36. É uma palavra conhecida, mas a gente sabe que tudo é para Deus. E de Deus tudo é para nós. Iniciamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ver contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que, ao menos eles, pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Somente até aqui. Glória a Jesus. Amém. O nosso Deus, Ele conhece e sonda os nossos corações, né? Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Onde quer que nós estejamos, Ele nos vê e Ele sabe tudo o que passa dentro de nós. Existem tempestades nas nossas vidas que elas são externas, mas elas afetam o nosso interior. Então ela acaba sendo uma tempestade externa e interna. E a gente sabe que do homem é o medo. Nós temos medo mesmo. Nós temos inseguranças. Jesus, ele é muito bom. Ele cura, Ele sara, e não é de hoje.
Ele cuida de nós, nos responde. E assim como aqueles homens que andavam com Jesus, quando eles foram ao barco, eles não sabiam que podia passar, assim como nós também nunca vamos saber os dias futuros, né? E Jesus, por isso que é bom a gente, toda vez que nós formos orar, nós orarmos com o rosto para cima, porque Jesus está lá em cima. Mesmo diante das nossas provas, às vezes a gente ora de cabeça baixa, lágrima no rosto. E Jesus, ele subiu ao monte e ele foi orar. E o barco estava lá no meio do mar. E o vento soprava muito forte. A gente sabe que vento com chuva é tempestade. E então, eles desesperados com aquela tempestade, com medo, aqui fala por várias partes que eles gritaram com medo, que eles tiveram medo e Pedro teve medo, né? Mas Jesus, calmamente, tranquilamente, Jesus aproximou deles, porque Jesus se aproxima de nós. E muitas das vezes a gente não percebe. E aqueles homens achavam que era um fantasma e gritaram. Nós, uns gritam para fora, outros gritam por dentro. Mas é um grito. E Jesus, que sonda o nosso coração, sabe os desejos do nosso coração, ele vem para dizer, como ele disse aqui, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Que nós possamos estar olhando só na direção do nosso Deus, que nós possamos, em meio a toda essa tempestade, continuar olhando para Jesus, não perder a nossa visão, a nossa vista dele, porque ele é o nosso único e é o nosso Salvador. Não diferente, Pedro queria ter uma experiência com Jesus também. Até eu gostaria de andar por cima do mar. Até nós, né? Com Jesus, qualquer lugar. Por isso que nós queremos morar no céu, com Jesus. Porque com Ele tudo é bom, tudo é agradável. E Pedro, por um momento, ali estando com Deus, com Jesus, sobre aquelas águas, ele temeu, porque ele desviou o olhar de Jesus. E aí, quando a gente desvia, é natural a gente olhar o vento, olhar a chuva, olhar as notícias, olhar a nossa conta bancária, olhar a nossa empresa, as empresas, se está prosperando, se não está, quantos boletos tem, quantos funcionários e olerite tem, o que entrou e o que não entrou. É natural, porque a gente acaba se desesperando. E a proposta do Senhor Jesus é nos salvar e nos levar para o céu, para morar com Ele. E Pedro, ele falou, Senhor,
salva-me. E nesta manhã, nós também pedimos para o Senhor, salva-nos. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não tem problema a gente, em algum momento, a gente duvidar, porque isso é de nós, está em nós. Será que teria alguém que, em meio a tantas turbulências, consegue dizer que não teria medo? Não. Então, aqui fala também que quando subiram para o barco, não fala Jesus subiu para o barco sozinho e deixou Pedro. Não fala que Jesus colocou Pedro lá e ficou nas águas. Não. Subiram. Deus quer que nós subamos com Ele para morar no céu. Para que essa tempestade que nós temos dentro de nós e essas que estão externamente, nós possamos se acalmar. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sabe de tudo, Deus cuida de tudo e Deus vê tudo. Quando nós era criança, a mamãe orava assim: Senhor, você não dorme e nem tosqueneja. E um dia, numa das segundas-feiras, nós aqui de joelho, e uma das nossas irmãs falava: Senhor, tu não dorme e não tosqueneja. E Deus vem nos dizer: Ele não está dormindo, não dormirá e não tosquenejará. Tosquenejar é piscar o olho. Não, Deus vê tudo. Atentamente Deus está com o olhar para nós e sobre nós. Que nós possamos, não só por vista, porque a nossa vista vê as coisas, né? Mas que por vista, porque nós somos humanos, não vamos fugir disso, né, dessa formação que Deus nos fez, por vista e por visão. Visão porque nós temos uma alma, e essa alma que Deus quer para Ele, é essa alma que Deus busca para morar no reino dos céus. Então, por vista, material, por visão, nossa alma espiritual, que nós possamos entender que nós não somos o rascunho da obra de Deus. Nós não somos. Deus fez uma história, Deus planejou a nossa história. E está planejado. Fala que nada pode frustrar os sonhos de Deus. Então Deus não escreveu a nossa história um rascunho. A nossa história é o sonho de Deus. O sonho de Deus permanece. Quando Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, com uma caneta de ouro. Porque lá no céu é tudo de ouro e pedras reluzentes. E nós somos as joias preciosas do Senhor Jesus. Todas nós somos joias preciosas. Muitas das vezes, os nossos olhos, eles demonstram, porque nossos olhos é a janela da nossa alma. Se nós estamos felizes, nossos olhos brilham, né? Natural. Se nós estamos tristes, nossos olhos ficam caídos, ofuscados.
Mesmo em meio a tanta prova, tanta luta, tanta tempestade, tanto vento soprando, nos assustando, nos amedrontando, que os nossos olhos possam brilhar olhando para Jesus. Que nós possamos manter os nossos olhos fixos, porque a nossa alma está feliz com Jesus. E a promessa de Deus é que nós moremos com Ele no céu. E que nós possamos também erguer as nossas cabeças em meio a essa adversidade e falar o que está escrito aqui nas Escrituras. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nesta manhã Deus deixa para nós. Ele acrescenta para nós enfrentar os nossos medos, nossas tempestades, nossa vida terrena. Como Ele é manso e Ele é humilde, Ele deixa para nós obediência. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai entender. E entendendo você vai ter a obediência. Ele te entrega a mansidão para você não se desesperar, não discutir. Por algum momento do seu nervoso falar de qualquer jeito com outras pessoas, às vezes com nossos filhos, porque a gente está nervosa, preocupada, que nós possamos ter mansidão e confiar em Jesus. Mesmo com tantas perdas, a gente sabe que é o que mais dói em nós, é as perdas, né? Das pessoas que às vezes um pai perde um filho perde um pai. Isso quando não é o pai e a mãe que se foi e a criança ficou só. Por isso que do meu coração, quando vocês orarem, ora pelas crianças que estão nos orfanatos. Eles têm o nome deles numa lista, esperando um pai e uma mãe adotar. E essa lista, devido à pandemia, ela está parada. Essas crianças têm sonho de um pai, de uma mãe, de um lar. Não que eles são maltratados lá, mas eles têm um sonho. Coloquem ele nas nossas orações. Como é bom ter nosso Deus de Pai, nosso Jesus, que nos guia, nos orienta e cuida de nós. Muitas das vezes, as tempestades nos sobrevêm. Uns conseguem, com os olhos firmes em Deus, não se desviar. Alguns de nós, não. E às vezes olha para um lado, olha para o outro, faz uma escolha de um jeito, uma escolha de outro, que não convém a nós criticar nem julgar, que é por isso que Deus deu o livre arbítrio, né? Para escolher. E aí a pessoa se distanciou do Senhor Jesus. E para alguém, Deus pergunta: essa tempestade que você viveu te afastou de mim. E você afundou. Você tem vontade de voltar aos braços de Deus. E Deus te convida. Afundou? Consegue levantar? Não consigo, Senhor. Não tem problema.
Calma. Quer voltar para os braços de Jesus? Para os caminhos de Jesus? Porque Ele te escolheu. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Com letras de ouro também, assim como os nossos. Não consegue vir por sobre as águas? Consegue erguer a mão? Também não. Deus, Ele nos sonda até quando nós não abrimos a nossa boca. Não consegue erguer a mão, né? Consegue erguer o dedo? Também não consegue? Não tem problema. Jesus, na orla dele, quem tocava no vestido dele, saía virtude. Era curado, libertado e ficava unção. Jesus te diz: eu ando por cima do mar. Eu entro nas profundezas. E só te digo, vou te pegar no colo. Filho meu, filha minha. No colo eu te pego. Passe o seu braço e a sua mão sobre os meus ombros, te diz Jesus. Se segure. Eu te quero nos meus caminhos. E lá na frente, te quero no reino da minha glória, comigo. E quando você colocar o seu braço sobre os ombros de Jesus, sinta-se carregado no colo. O Evangelho de Jesus te levanta hoje para você cantar, louvar, orar. Neste período de pandemia da sua casa, quando tudo voltar ao normal, escolha uma igreja, uma instituição, mas não deixa de orar na tua casa. Não deixa de buscar. Não importa onde você estiver. Aquelas tempestades acalmaram. Jesus te pega pela mão. E Jesus, Ele deixa para todos nós. O caminho de Jesus é brando a seus pés. O vento, esse vento que soprava, ele será leve. O sol brilhará sobre a tua face, resplandecendo o que há de Jesus em ti. A chuva será, sabe como? Essa chuva que estava forte, ela será suave e serena. Porque Jesus, Ele te diz, aonde os teus passos andar, estou contigo. Aonde a tua mão for colocada, estou contigo. Pode ir, pode vir com Jesus, para que nós possamos morar no reino dos céus. Para finalizar, a palavra de Deus fala: nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Não vai ser agora. Fiquemos firmes, oremos sem cessar. Quando alguém cair, levantemos, oremos juntos, nos fortalecemos, porque juntos nós somos muito mais para o reino dos céus. Deus seja louvado. Amém.